Oi, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre constante de equilíbrio, de uma forma bem fácil, bem prática, bem simples. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative as notificações. Vamos lá? Bom, para a gente falar um pouquinho em constante de equilíbrio, a gente precisa deduzir duas formulinhas, a fórmula da constante Kc e a fórmula da constante Kp. E nessa aula a gente vai fazer isso, a gente vai deduzir as fórmulas de Kc e Kp. Então, por exemplo, se eu tenho essa reação A mais B em equilíbrio com C e D, sendo Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho os coeficientes da equação, aqueles números que aparecem na frente para a gente balancear a equação. Lembra o que acontece na hora que atinge o equilíbrio? A gente tem duas reações acontecendo. A reação direta, com velocidade V1, e a reação inversa, com velocidade V2. Vamos escrever as fórmulas de V1 e V2? Como é que fica a fórmula da velocidade V1? V igual a K, esse K é um K minúsculo, que multiplica a concentração dos reagentes, concentração de A, elevado ao coeficiente de A, elevado a Azinho, vezes a concentração de B, elevado ao coeficiente de B, elevado a Bzinho. Como é que fica a fórmula da velocidade V2, da reação inversa? V2 igual a K2, para diferenciar da constante da reação direta, que multiplica a concentração de C elevado a Czinho, ao coeficiente de C, vezes a concentração de D elevado ao coeficiente de D, elevado a Dzinho. E vocês já viram que no equilíbrio, na hora que atinge o equilíbrio, se não viu ainda, precisa ver a aula anterior, a aula que a gente fala um pouquinho sobre conceitos de equilíbrio químico, a gente sabe o seguinte, que quando atinge o equilíbrio, a gente tem a igualdade entre as duas velocidades. Então, a gente tem que V1 é igual a V2 na hora que atinge o equilíbrio. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai igualar essas duas formulinhas, V1 e V2. O que é V1? V1 igual a K1, que multiplica a concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Isso é igual a V2, que é K2, concentração de C elevado a Czinho, vezes a concentração de D elevado ao coeficiente de D, a Dzinho. Agora, tudo que for K, a gente vai deixar de um lado, e o que for concentração, lembrando que esse colchete indica a concentração em mol por litro, tá? Então, tudo que for K, a gente vai deixar de um lado, e o que for concentração, a gente vai deixar do outro. Então, vai ficar K1 sobre K2 é igual a concentração de C elevado a Czinho, concentração de D elevado a Dzinho, dividido pelas concentrações de A e B, elevado aos coeficientes. Então, olha o que eu fiz aqui. Esse K2 estava multiplicando, passei para cá dividindo. Esse A e B estavam desse lado multiplicando, passei para esse lado dividindo. Agora, se eu tenho um número constante e eu divido por um outro número constante, K1 sobre K2, isso daqui vai ser constante também. E aí surge a nossa primeira constante, que é a constante Kc, que é a constante em termos de concentração. E aí, qual é a fórmula? É a concentração dos produtos. Quais são os produtos aqui? Concentração de C elevado a Czinho, vezes a concentração de D elevado a Dzinho,
dividido pela concentração de A elevado a Azinho, vezes a concentração de B elevado a Bzinho. Então, é a concentração dos produtos elevado aos coeficientes, dividido pela concentração dos reagentes elevado aos coeficientes. E se a gente tiver alguma substância no estado sólido, o sólido não participa da fórmula da constante Kc, porque a concentração do sólido ela é praticamente constante. Então, vamos supor que tem aqui, né, que o C tem um Szinho aqui do lado indicando que ele é sólido. A gente só não coloca aquela substância no estado sólido, tá? E tem uma outra fórmula também, que é a fórmula de Kp, que é a constante em termos de pressão, que aí fica assim, ó. Pressão de C elevado a Czinho. Vejam que eu não uso o colchete, porque o colchete indica a concentração em mol por litro. Eu posso usar um parênteses aqui para colocar a pressão. Normalmente dado em atmosferas, milímetros de mercúrio, mas normalmente em atmosferas, tá? Pressão de C elevado a Czinho vezes a pressão de D elevado a Dzinho, dividido pela pressão de A elevado a Azinho, vezes a pressão de B elevado a Bzinho. Então, é o produto das pressões dos produtos dividido pelo produto das pressões dos reagentes elevado aos coeficientes. E aí, no caso de Kp, só vai entrar na fórmula o que for gás. Não entra sólido, não entra líquido, não entra aquoso. Na fórmula de Kp só entra gás. Na fórmula de Kc não entra sólido. Na fórmula de Kp só entra gás. Mas vocês perceberam que a fórmula é a mesma? É sempre produto sobre reagente elevado aos coeficientes. Certo? Então, essa aulinha aqui era só para a gente deduzir as fórmulas das constantes de equilíbrio, que num outro momento a gente vai aplicar um pouquinho mais. Espero que tenham entendido, que tenham conseguido deduzir também. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, deixe um like e compartilhe com os amigos. Um super beijo para vocês. Tchau, tchau!